Então eu queria que você prestasse bem atenção aqui nessa aula, principalmente se você é iniciante no violão e na guitarra. Para a gente entender a música, a gente entende que a música ela é dividida em três partes. Música, igual Chaves, né? Mas nessas três partes a gente vai falar aqui não. E seja o instrumento que a gente vai aprender aqui, no caso a gente vai falar de violão e de guitarra, a gente vai entender essas três partes da música nesse vídeo. E a primeira parte da música que a gente precisa entender começa com a voz. Porque se você observar, quando você toca um instrumento musical, um violão talvez, o seu violão, na maioria das vezes, nada mais, ele está fazendo nada mais do que acompanhar alguém com uma voz que está cantando. Então a gente, antes de começar a aprender a fazer os acordes, de aprender a fazer os ritmos, a gente vai entender o que a voz está fazendo, entender isso aqui no violão, e a partir de entender a voz, a gente vai aplicar as outras duas partes. Música é dividida em três partes. A gente vai entender as três partes nesse vídeo. Então, se você é iniciante no violão, fica nesse vídeo aqui que essa primeira aula aqui vai ser excepcional para você, né? Eu gostaria de ter aprendido isso. Demorei para entender isso aqui quando eu estava começando, em 1600 e não interessa. E se você gosta de tema do violão e guitarra, eu me chamo professor Edivaldo. Eu sou apaixonado por ensinar violão e ensinar guitarra aqui nesse canal. E se você é apaixonado por aprender violão, por aprender a tocar guitarra, então eu te convido a clicar no link de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho do Natal para quando a gente colocar vídeo aqui você ficar sabendo. Inclusive você pode dar sugestões de vídeo depois aqui também na descrição, mas no comentário. Mas primeiro se inscreva, já te convido a se inscrever no canal aí. Então vamos lá para o conteúdo. A música ela é dividida em três partes. E para a gente entender, eu vou usar um exemplo aqui bem interessante. Um exemplo simples, podia ter escolhido qualquer música, mas eu escolhi essa porque ela é mais simples de entender. Que é aquela música... eu sou muito bom de cantar, então prepare seus ouvidos. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. A música Aclame ao Senhor, a gente vai usar ela aqui como exemplo, o cachorro não gosta não, eu acho que eu não desafinei. A gente vai usar ela como exemplo para você entender as três partes da música. E a primeira parte da música que a gente vai entender nesse vídeo aqui, que é a primeira parte da música, você vai deixar... Se você gostou disso aqui, você já pode se inscrever, deixar o like aqui embaixo, se você gosta desse conteúdo. Mas a primeira parte da música que você vai aprender aqui, ela se chama melodia. Música é dividida em três partes aqui. A primeira parte que a gente vai falar é a melodia. Não, a gente vai falar da melodia. O que é a melodia? Existe uma coisa no instrumento, seja no violão, seja na guitarra, seja em qualquer instrumento, seja na voz de quem está cantando, existe algo que é chamado de notas. Uma música ela é formada por notas. O que são notas? Vamos entender aqui o que são notas. Se eu pensar aqui na guitarra, eu tô com a guitarra aqui porque eu gosto de mostrar os vídeos na guitarra, mas tanto faz, se é violão, se é teclado, é cada tecla dessas aqui. Então aqui, usando aqui a guitarra como exemplo, ou violão, cada local desse aqui que eu tenho uma casa, cruzando aqui com uma corda, então eu tenho uma casa aqui e corda aqui. Onde eu apertar aqui essa corda dentro de uma casa, eu tenho uma nota. Em qualquer lugar desse, se eu apertar aqui e tocar, tem uma nota. Aqui eu tenho outra nota. Aqui eu tenho outra nota. Outra nota. Outra nota. Cada local desse que eu aperto, eu tenho notas. E quantas notas musicais existem? Basicamente existem apenas 12 notas musicais. Que é o Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido e Si. Existem as 12 notas. Nós vamos simplificar aqui, tirar as sustenidos, para ficar mais simples de entender. Então existem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Além dessas, existem as que são sustenidos, mas que eu não vou falar nesse vídeo aqui. Vamos pensar só no Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Existem basicamente essas 7 notas, mais os acidentes, nós vamos trabalhar com essas 7 notas aqui dentro. E quando eu falo de uma sequência de notas, o que eu tenho? Quando eu penso, por exemplo, nessa música do exemplo, observa só que interessante. Se eu substituir cada sílaba da música por uma nota,
eu tenho algo que é chamado a primeira parte da música que a gente está estudando aqui nesse vídeo, que se chama melodia. O que é melodia? Melodia são as notas que o cantor está fazendo na hora que ele está cantando, ou que um saxofone está fazendo durante o solo de uma música, ou que uma guitarra está fazendo. Melodia. Então, se eu trocar, eu vou fazer aqui devagar, e depois eu vou fazer devagar aqui, cantando a letra da música, e depois falando quais notas que eu estou fazendo. Lembrando que isso, a gente vai incluir as outras também, sustenidos, na música geral. Mas aqui a gente vai trabalhar só com Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, para simplificar. Então, se eu for cantar a música Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Eu cantei isso. Você percebeu que cada sílaba que eu fiz com a minha voz, eu apertei uma nota. Se eu substituir a sílaba pelo nome da nota, o que vai acontecer? Vai virar Si, Dó, Dó, Si, Dó, Dó, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Sol, Dó, Dó, Si, Dó, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Ré. O que aconteceu aqui? Uma desafinação total. Mas tirando a desafinação, você observa que cada som que eu fiz, cada sílaba que eu fiz, ela representa uma nota aqui no instrumento. E quando eu tenho uma sequência de notas, tocada uma após a outra, eu tenho algo que se chama melodia. Então toda a música que você escuta, se você escutar assoviano, já estou desafinando. Se você... Sabe a musiquinha do Titanic falando? É o ruim, né? Quando você escuta alguém assoviando aquela musiquinha lá do Titanic afundando, por que você entende que é o Titanic? Porque é uma melodia que está sendo assoviada, é uma sequência de notas. E a sequência de notas caracteriza a música. Se é uma sequência de notas tocada separadamente caracteriza a música, eu tenho ali a melodia da música. Então, se eu fizesse... O que é isso aqui? Não. Aliás, vou fazer aqui, ó. Dó, 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 si, dó, dó, si, dó, ré, mi, ré, dó, 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 si, dó, dó, sol. Sequência de notas que você escuta mesmo sem letra e entende que música que é melodia. 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 Fiz sequência de nota. Não gostou não, cachorro. Fiz sequência de notas. E você entendeu qual música é? É uma melodia. Esse é o primeiro passo do que a gente precisa entender. A música é dividida em três partes, são melodia. Então, quando você escuta a voz, ela, mesmo que não tenha ninguém fazendo exatamente as notas da voz, a voz ela atua como um instrumento que está fazendo notas, só que ao invés de repetir o nome da nota, ele troca cada sílaba e faz cada sílaba de uma nota que você consegue traduzir isso para o instrumento, ver que notas são, e sabendo disso você tem a melodia, que é o que caracteriza a música. Esse é o passo número 1, melodia. Deixa o joinha. Esqueceram. É. Aí a gente vai para a segunda coisa que caracteriza a música. O que é a segunda coisa que caracteriza a música? Daqui a pouco vai vir a terceira, que é aquela que junta essas duas primeiras aqui. A segunda coisa que caracteriza a música, lembra, aqui eu toquei uma nota após a outra. Se eu toco as notas junto, ou simultaneamente, se eu faço isso aqui, eu já não tenho mais uma nota. Percebe que eu toquei várias? Isso aqui é uma nota, isso é outra, isso é outra, outra e outra. E eu fiz isso, eu toquei mais que uma nota. Eu toquei várias notas juntas. Ou se eu fizer isso aqui. Isso são notas tocadas juntas. Notas, quando eu toco notas juntas, eu tenho algo que se chama acorde. Fiz isso aqui.
acorde, 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 acorde. Isso se chama acorde. O pessoal confunde, um erro muito comum é confundir nota com acorde, mas nota é isso aqui, acorde é isso aqui. Nota é só nota, dó, 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 dó. Isso é só um dó. Dó maior, dó menor. Ou seja, nota não tem maior e menor. Acorde eu tenho um acorde maior e um acorde menor. Que é formado pelas notas. Sim, um acorde que é formado pelas notas. Todo acorde que você pegar, ele tem uma regra que ele é formado por notas. Então, quando eu toco isso aqui, tocando notas juntas, eu tenho algo chamado acorde. E o que um acorde faz na música? Ele faz algo chamado harmonia. Essa é a segunda coisa que a gente precisa entender. A música é formada de melodia, que são notas tocadas uma após a outra. A harmonia, que são quando a gente toca notas juntas. Então, eu toquei a música assim. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Fazendo a melodia. Se eu for fazer a harmonia dessa música, é isso aqui. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Como se fosse uma cama Sim. pra voz. A harmonia ela faz como que uma cama para guiar a voz dentro da nossa música. Então a gente entendeu já duas coisas aqui. Eu vou te falar uma quarta coisa também. Vou falar a terceira coisa, depois falar uma outra quarta coisa que junta tudo aqui também. Então tem a primeira coisa para entender que a música é dividida em melodia, sequência de notas, harmonia, sequências de acordes. Vou te mostrar por último aqui como é que um se junta com a outra. E tem o ritmo. O que é o ritmo? O ritmo é a maneira como você disponibiliza suas notas dentro do tempo. Não sei se disponibiliza as notas. É a ver quando a gente fala da velocidade do momento que você bate nas cordas. Então, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas o ritmo tem a ver com a batida do violão, né? O ritmo é o ritmo, né? É. O ritmo tem a ver com a velocidade da música, o andamento, o momento que você toca as notas. Então, se eu pegar isso aqui, ó. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Se eu fazer só a batida sem fazer as notas, então você percebe que esse movimento, o momento que eu toco nas notas, ela está dentro de um tempo, que é medido pelo metrônomo, que ele vai determinar para você não tocar música aceleradamente, você não pisar no freio e tocar a música muito devagar, e você entender o momento de tocar as notas ou fazer a batida no momento certo. Então esse aqui é o ritmo, a maneira que você organiza as notas dentro de um tempo do relógio, que pode ser feito no metrônomo ao invés de um relógio, que você coloca lá 50 batidas por minuto, 60 batidas por minuto, mas esse é o tempo é a maneira que você organiza as notas. E tem uma quarta coisa aqui também que é interessante, que é o que acontece quando a música está tocando. Eu fiz aqui cantando, né? Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Agora eu vou mostrar o que acontece quando a gente junta tudo isso aqui no instrumento. E se você está gostando desse vídeo e você acha que faz sentido, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo o que você está achando dessa aula, dizendo se você já sabia o que era melodia, se você sabia o que era harmonia, se você sabia o que era ritmo. E quantas vezes você fez like? É, eu fiz muitas vezes. O joinha. E se você tem algum amigo que também está começando a tocar violão, quer tocar violão, guitarra com você na igreja, compartilha esse vídeo também para ele entender também o que é harmonia, melodia e ritmo, para vocês andarem na mesma sintonia de aprendizagem. Vamos entender agora aqui quando a gente junta tudo. A gente fez a harmonia, a gente fez a melodia, a gente viu o que é ritmo. Aí tem uma coisa que se chama, inclusive, quando você faz aqui no instrumento, fingerstyle, que é o quê? Quando você toca tudo ao mesmo tempo. Quando eu penso que eu estou fazendo os acordes, se eu estou fazendo só os acordes, eu vou fazendo a melodia. Mas eu posso fazer tudo no próprio instrumento. E na prática, mesmo quando tem... Ó, vou fazer aqui, ó.
eu fiz aqui a harmonia e a melodia junto. Na prática, o cantor está fazendo a melodia. Mas aqui a gente consegue ver o quê? Que a minha melodia, as notas da melodia, elas são muito próximas às notas, os acordes da harmonia. Fiz aqui um acorde Dó. Percebe que eu quase não mexo a mão para fazer a melodia junto. A voz do cantor fazendo a melodia, ela caminha muito junto com as notas do acorde que você está fazendo. Ou seja, a voz do cantor, ela está 100% ligada aos acordes que você está fazendo aqui no instrumento. Por isso que se eu fazer tudo junto, parece que eu não estou mexendo muito minhas mãos, porque as notas do acorde são muito parecidas com as notas que o cantor está fazendo. Fazem parte, andam em conjunto uma com a outra. Então essas quatro coisas, três coisas ou quatro. A gente precisa entender que a música é feita de melodia, harmonia e ritmo, e que a gente junta tudo, que no violão chama de fingerstyle, e no geral chama de música, que é um fazendo um acorde e outra pessoa cantando. Quando é uma banda. Quando é uma banda, uma pessoa, ou um teclado, uma guitarra, violão fazendo um acorde, e alguém cantando. E isso forma um fingerstyle de banda, né? Bom, e se você gostou desse vídeo aqui, e gostou desse conteúdo, e você quer conhecer meu curso, quer estudar comigo, você que está iniciando no violão, iniciando aí na guitarra, tem um link aqui embaixo que você pode clicar e lá dentro você vai conhecer como funciona o meu curso, como você pode estudar comigo, aprendendo, começando desde o zero, desde afinar o violão, até assuntos mais complexos no seu instrumento, para você começar a tocar na igreja, tocar com os amigos ou tocar só para se divertir. E é isso aí. E eu fico por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Se você tem sugestões de vídeo, deixe aqui nos comentários também. Eu vou ficando por aqui. É isso aí.